Olha só, fez o Pelé, o Neymar, a Caipirinha, o samba, o carnaval, o Condzilla, o Edu e tantas coisas incríveis do país. Então, o que o Brasil tem que fazer é juntar as APIs, as APIs de negócio da favela com as APIs de negócio do Brasil e juntar isso aqui, cara, e aí dá uma explosão. Eu não, às vezes eu fico em dúvida se é o Brasil que vai arrumar a favela ou se é a favela que vai ajudar a consertar o país. As duas coisas, né? É, eu acho dois. que o caminho que o livro mostra é esse, que o caminho é uma via de mão dupla. E com todas as pessoas com as quais eu conversei ao longo desses 2 anos, nessas 4 comunidades que foram as 4 comunidades iniciais, pilotadas inicialmente pelo Favela 3D, que hoje está em 10 comunidades no Brasil, eu conversei com muita gente, são favelas com perfis muito diferentes. Morro da Providência, no Rio de Janeiro, a primeira favela do Brasil, gigantesca, com dezenas de milhares de moradores, tem um perfil muito específico, com atuação de poder paralelo, milícia, tráfico, um perfil socioeconômico também muito variado, a depender do ponto geográfico da comunidade. A favela Marte, hoje em Rio Preto, já é uma favela, ela fica mais horizontalizada, uma favela muito menor, onde foi possível fazer um projeto como esse. Então, o que o Edu está tentando mostrar é que, ainda que as favelas tenham perfis muito diferentes, o que há em comum entre elas? O desejo de visibilidade, o desejo de dignidade. As pessoas não querem sair da favela. Elas gostam das suas origens, se orgulham, inclusive, do que está sendo feito ali, mas não querem viver à margem da sociedade, querem ser parte das suas cidades, querem ser parte das políticas públicas, querem ver as suas soluções sendo ouvidas, os seus desejos sendo valorizados. Então, isso ficou muito claro para mim. Eu já tinha essa ideia por coberturas que eu fiz ao longo da minha vida como repórter, mas sempre muito superficialmente. Ia fazer uma reportagem, viajava, não só aqui no Brasil, em uma parte do mundo, mas você passar um tempo indo e voltando a esses lugares, ganhando algum tipo de intimidade com essas pessoas e de confiança, eu diria, você entende que há um orgulho dessa origem, mas há uma vergonha do tempo que vai se estendendo em gerações de famílias que vão sendo aprisionadas naquele ciclo de pobreza, apesar de terem várias potências ali, porque todo mundo tem um talento, todo mundo pode contribuir e deve contribuir. Essas pessoas não estão sendo vistas nas suas profundidades, como eu falo, nas suas singularidades, nas suas... Todo mundo aqui não gosta de alguma coisa, não tem algum talento específico, essas pessoas também têm. Total. Só que essas pessoas são tratadas como uma massa única. E essas pessoas número, são né? um número. O que eu queria perguntar, e aí acho que a gente pode começar com você, Aline, porque junta um pouco a parte política, né? Sim. Isso que você falou de juntar tudo como uma grande massa. E eu vejo uma grande massa hoje em dia em 3 espectros, né? Um espectro da pobreza, então um preconceito que existe sobre quem está em situação de favela, por exemplo. O outro são os empresariados e outro é a política. Vou contar um caso bem rapidinho, que é o caso que a gente sentia a dor do Ferrez. O Ferrez ele tem um conjunto de interferência lá no Capão, então sempre sobreviveu de ajudas, de assistência, etc. E aí tinha uma empresa grande de fora que dava ali R$120 mil ano para ele. R$10 mil mês, mais ou menos, que mantinha ali quase 100 crianças. E para ele era muito duro porque ele via assim, pô, de um lado tá ajudando, são R$120 mil no ano que ajudam crianças aqui. De outro, eu tenho que fazer, toda a mulher que pega uma cesta básica tem que tirar uma foto e documentar isso, então é um processo meio degradante. E, além disso, ele mesmo sentia uma certa aversão a esse empresário, porque uma vez que esse empresário veio visitar a comunidade, só a viagem dele custou mais do que tudo que era investido ao longo do ano. E vocês estão fazendo uma parte muito importante nessa política de juntar as massas, que é desmistificar todos esses bandidos que existem. O empresário também não é o bandido, não. Nem a pessoa que está na favela, nem o político. Tem gente boa em todos os lugares. E vocês estão tentando fazer essa conexão. Como que é ver que existe gente boa em todos os lugares e que um tá batendo no outro? Que é o que eu meio que sinto a minha frustração, é ver tanta gente boa se batendo e as coisas podiam estar movendo mais, né, com produtividade. Eu queria algum... Aí eu vou puxar para o que é o Edu Lira, porque é fato que eu vou dizer, e o livro conta bastante disso. Como é que isso é possível? Quando você tem uma pessoa que consegue se comunicar com todo mundo e tem um talento, e o Edu tem um talento nato para isso, além de ter lugar de fala, porque vem desse lugar e nunca saiu desse lugar. Hoje o Edu não mora numa favela, mas está sempre lá, está sempre conectado com essas pessoas. Tem gente das comunidades, das favelas na sua equipe, para nunca se distanciar disso, desse olhar, dessa escuta. E o Edu consegue falar com todo mundo. E ele toca as pessoas. O Edu começar a falar aqui, dar uma das palestras dele,
Você vai ouvir, e eu já ouvi 500 vezes, e parece que eu estou ouvindo pela primeira vez. Ele mexe, entendeu? Porque você fala, caramba, o que eu posso fazer? Né? Tá bom, eu não tenho dinheiro, mas assim, eu posso começar, então, olhando para as pessoas com um pouco mais de respeito, sabe? Eu posso começar a olhar para as pessoas com um pouco mais de conexão humana, porque essa pessoa é como eu, né? Não é possível. Então, o Edu tem essa capacidade de dialogar com todo mundo e com muitas autoridades também de perfis diferentes, de perfis ideológicos diferentes, e ele não se importa com julgamento, porque o compromisso dele está adiante, está além disso. Então, ele tem essa coragem de realmente transpor esses muros que nos separam, muros de preconceito também que temos um com os outros, mesmo pertencendo a classes privilegiadas, socialmente falando, intelectualmente falando, a gente se julga e também acha que a gente não pode se comunicar e que a gente tem interesses diferentes. O Edu vai lá e fala, gente, vamos parar para pensar aqui, será que a gente pensa tão diferente assim? Será que a gente não pode... A gente não quer um pouco a mesma coisa? Se você não quer ser um cara mais ético também, você não quer ser um pai mais ético, você não quer poder contar para os seus filhos que você está fazendo alguma coisa de fato para contribuir com o Brasil. Então, eu acho que ele faz esse chamamento para todo mundo, inclusive para mim, quando ele me convidou para escrever esse livro. Eu fiquei super surpresa, já era fã do Edu, mas eu falei, nossa, mas por que eu? Por que você quer que eu escreva esse livro? Que desafio contar essa história. E foi uma oportunidade de entender isso. É possível, entendeu? O livro mostra, não é uma solução definitiva, não existe uma solução simples para um problema complexo histórico como a pobreza no Brasil, que tem origens históricas raciais, mas é possível. E juntar expertises, juntar mentes, juntar corações é o caminho. Sociedade civil, organizações sociais e poder público, e que tem uma obrigação moral e constitucional de levar essa dignidade, mas não tem conseguido realizar isso ao longo do tempo por várias razões. E o Edu mostra que a gente tem que se juntar e que o nosso pacto civilizatório, o nosso avanço civilizatório passa por essa revisão dos nossos valores. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu total. acho que é por aí. E acho que até para jogar pro Edu, né, contribuir nisso, quando você vai lidar eventualmente com uma repaginada 100%, você vai ter que ter habilidades que você vai ter que desenvolver no local para construir as casas, para colocar todos os sistemas operantes, né? O que é nessa construção desse exemplo, o que é o mais difícil? O dinheiro do mundo do empresariado, as barreiras jurídicas de formalização de prefeitura ou governo para você liberar isso, ou a capacidade técnica de quem vai pôr a mão na obra ali e fazer isso subir? Deixa eu adicionar um pedacinho também, que é onde o trabalho de convencimento acaba precisando ser mais intenso nesses grupos aí que ele está falando. Olha, André e Igor, francamente, o mais difícil não foi nenhum desses três. Interessante.